A paz do Senhor, amados, amém? Amém. Quantos estão felizes em poderem estar na casa do Senhor, na casa de Deus? Quantos estão alegres nesta manhã? Amém. Quantos têm a coragem de dizer que estão tristes nesta manhã? Alguém triste? O Senhor, através do seu Espírito Santo, é o nosso Consolador. E até o fim deste culto, em nome de Jesus, aqueles que estão tristes estarão repletos de alegria. É assim que eu creio. Eu não posso crer diferente. Abra a sua palavra, abra a palavra de Deus, a sua Bíblia, Mateus capítulo 7. Nós vamos ler os versículos 21 a 23. E depois eu vou também ler um versículo em 2 Timóteo, muito conhecido, e eu vou citar para os irmãos daqui a pouquinho. Abra aí a sua Bíblia, mesmo assentados, acompanhemos com atenção, sempre dizendo aos irmãos que eu estou lendo na versão King James atualizada, mas ela está sendo publicada ali no telão, e o irmão pode acompanhar na sua versão sem nenhuma dificuldade, porque não há tanta diferença de interpretação. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei, nunca os conheci. Nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz, procura, isso sim, apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Uma versão antiga diz que maneja bem. A mais próxima do original é que maneja corretamente. Manejar bem, você pode manejar bem e para um uso indevido. Você pode ter habilidades na palavra e não usá-la corretamente. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra vai ser semeada, e o que eu te peço, Senhor, é que ela encontre solos férteis, terrenos férteis nesta manhã. Não permita, Senhor, que o inimigo roube essa palavra de alguém. Não permita, Senhor, que essa palavra caia no coração e ali fora ela já não esteja mais. Ao contrário, Pai, dá profundidade e dá-nos uma vontade sobrenatural para aplicá-la na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Usado ou aprovado? É uma pergunta que às vezes nós temos que fazer quando vemos algumas coisas acontecendo no meio evangélico. Mas isso não é da agora, isso é antigo. Lá do Antigo Testamento já aconteceu de chegarem a Moisés dizendo assim, olha, tem um pessoal aí que está profetizando e eles não estão aqui entre nós, não está nessa leva que você chamou aqui. Ele disse assim, eu queria que todo mundo profetizasse. Outros chegaram a Jesus dizendo assim, olha, as pessoas estão falando em seu nome aí, mas nós não sabemos quem são, não estão aqui na igreja,
sei, eu não vi ser batizado, mais ou menos isso, né? O contexto da... E Jesus dá uma resposta semelhante a esta. Fica preocupado com isso não. É melhor que todos falem, que todos profetizem, que todos ensinem, que todos... E isso não significa aprovação. Então, nesta manhã eu quero passar para a igreja um ensinamento da parte da Igreja Shalom, onde você é membro, nós temos visitantes, você atue conforme a sua igreja lhe orienta. Mas nós aqui orientamos e eu quero, mais uma vez, tirar dúvidas que possam estar na cabeça, na mente, no coração das pessoas. Por que que acontece uma coisa? Por que que acontece outra? Por que que não acontece desse jeito? Algumas coisas, irmãos, são mistérios que nós não sabemos explicar. Algumas coisas nós vamos subir e até lá, até o dia que Jesus chamar, nós não vamos saber. E lá no céu, nós vamos entender algumas coisas, vamos perguntar algumas coisas, nós vamos, enfim, ou não vai ser mais necessário. Primeira coisa que eu quero que os irmãos guardem é que ser usado por Deus nem sempre significa ter aprovação de Deus. O ser usado por Deus te transporta para o campo do instrumento. Normalmente, isso é o normal, Deus usa os seus servos fiéis e obedientes e comprometidos com a palavra. Então, qual é o certo? O certo é que você esteja vivendo a palavra, estudando a palavra, trazendo a palavra para a sua vida, sendo sincero, desviando-se do mal, agradando a Deus e sendo usado por Deus. Para quê? Para influenciar outros. Esse é o correto. Mas há casos, e nós vamos ver, onde as pessoas não fazem isto e até são insinceras. Se não existe isso, eu acabei de criar no dicionário Shalom. E pode acontecer milagres, transformações. Por que que isso acontece? Primeiro aqui, se Deus quiser te abençoar, ninguém poderá interceptar essa bênção, a não ser você mesmo. Você, quando Deus quer te abençoar, você é a única pessoa que diz, eu rejeito, eu não quero e tal. É a única pessoa, em todos os sentidos. Você é o único que diz, eu não quero aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu não tenho o direito de dizer, você não vai aceitar. E eu também não tenho poder sobre a sua vida de dizer, poder, hein? Aceita sim, você vai aceitar. Não, mas eu não quero, não, mas você vai aceitar. Você vai aceitar porque eu estou te pedindo. Aí você aceitará porque eu estou te pedindo. Então, a única pessoa que pode interceptar a bênção de Deus para a sua vida é você mesmo. O diabo não pode. Ele pode embarrear por algumas razões, para te deixar em confusão, e se você persistir, ele está vencido. Numa cura, numa profecia, num livramento, Deus pode usar qualquer um, quando Ele, Deus, estiver determinado a te abençoar. Nós estudamos aqui na igreja, num dos cursos, o livro do John Bevere, e a recompensa da honra, e ele cita alguns exemplos, que é um homem de Deus, um homem que todos nós sabemos e vemos pelos frutos e pelo fruto, que ele tem sido comprometido com a palavra de Deus. Mas ele diz que ele esteve num lugar e se preparou muito e não aconteceu nada. E esteve num lugar onde as pessoas estavam sedentas e aconteceu muito. Então, isso também é um fator. E eu pego essa segunda parte onde eu digo que se você veio aqui, você vai receber a segunda medida da tua vasilha. Como é que você veio?
Às vezes você veio sem nenhuma fome, você não vai receber. Por mais que eu ofereça aqui um banquete, você não vai receber. Quantas vezes nós vemos em eventos, em seminários, e o povo, e aí as pessoas saem depois, o que houve? Eu não vi. Ele não viu, porque ele estava alimentado. De quê? De outras coisas. Se você vai a um jantar que te convidam, eu sou assim, irmão. Se vou a um lugar, eu não sei como é que vai ser a comida, eu forro o estômago antes em casa. Como um pão com salame. Não é não? Vocês estão rindo porque vocês também fazem. Eu já passei fome, irmão. Num lugar onde eu achei que tinha lá, e tinha um copo d'água e um cafezinho no fim. E eu voltei mais magro do que... Fiquei devendo, a barriga ficou devendo. Então, se você se alimenta com o quê? O que é se alimentar? Se você vem para a igreja, onde a palavra vai ser levada, ou vai para um ambiente, ou vai para um lugar, ou vai diante de uma pessoa que vai ministrar, e você está completamente cético, completamente impermeável, você não vai alcançar, porque você está determinando isso no seu coração, você está fechando. Então, a sua sinceridade e sede em receber tornam o ambiente, o terreno propício ao agir de Deus. É por isso, irmãos, que às vezes nós chegamos num lugar, numa pregação, e já vi isso acontecer inúmeras vezes, e um negócio assim muito raso, muita coisa, e a pessoa não falou nada, e a pessoa sai pipocando dentro da igreja, meu Deus, que isso e tal. É porque ele veio com tanta fome, com tanta necessidade da palavra, que Deus o atendeu, independente de quem estava pregando. E é por isso, irmãos, que nós às vezes erramos quando dizemos assim, fulano vai pregar? Fulano vai pregar? Quem é o professor da escola dominical? Quem é o professor? Você já imaginou se fosse assim, segundo isso que eu expliquei? Como é que os analfabetos lá na roça ensinariam a palavra de Deus? Como é que as pessoas que não têm essa aptidão, esse domínio, a oratória, como é que eles fariam? Como é que essas igrejas seriam? Seriam mortas? Então, o que determina, o que ajuda é a sua sede. Como é que você vai com a sede ao pote? Como é que está o seu coração? Você entra desprovido de vaidade? Você entra desprovido de qualquer ideia pré-concebida? Você é sincero? Ah, meu amado, se você está assim, Deus não pode lhe imputar não pode fazer com que você sofra uma penalidade, lhe imputar uma pena, dizendo que você não vai receber porque o pregador é ruim. Você não vai receber porque esse cara ontem pecou, e porque ele pecou, você não vai receber. Isso não existe, irmãos. Usado ou aprovado? Eu já vi muita gente dizer, Senhor, eu quero ser usado, eu quero... Não está errado orar assim, não. Mas esteja embutido nesse pedido, eu quero ser usado conforme a tua vontade. E seja assim a sua oração. Eu quero ser usado e aprovado. Eu quero ser usado como um instrumento real nas tuas mãos. O que nós lemos aqui, ele diz, muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Foi usado. Em teu nome não expulsamos demônio? Foi usado. E em teu nome não realizamos muitos milagres? Foi usado. E ele então vai declarar, ele diz aqui, nunca os conheci. A Bíblia, quando fala em conhecer, fala ter intimidade. Eu nunca tive intimidade com vocês. Esse conhecer aqui. Quando na Bíblia diz assim, então, Eucana conheceu a Ana, ele já conhecia, ele era casado com ela há tanto tempo. Ele já tinha até uma segunda mulher, porque ela não podia ter filho. Mas ele falou, foi depois da oração, ele foi lá e fez amor com ela. Intimidade. Mas quando Jesus está dizendo aqui, eu nunca vos conheci, ele não está dizendo que ele fez amor comigo, com você.
mas o amor dele em você e em mim, o ágape, e a intimidade que ele diz lá: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Esse contexto diz: eu entrarei na sua intimidade, porque ninguém ceava 2h, eu entrarei para cear, e ali eu vou ter que ficar, vou ter que dormir, porque não é comum as pessoas cearem e depois ir embora para casa. Naquela época era complicado, hoje já está ficando também, né? Mas não tinha o carro, não tinha luz na estrada, não tinha, enfim. Muitos querem ser usados porque isso traz holofotes. Preste atenção, eu não estou dizendo que você que quer ser usado quer holofote, mas o ser usado traz automaticamente holofotes, traz admiração para si, traz prazer para quem faz. Vai dizer que não? Você imaginou, irmão, você orar por mim e eu ficar curado imediatamente, e eu vou e lhe revelo: olha, você orou ontem para mim, eu não sinto mais nada. Aí você fala: que coisa chata, estou chateado, eu vou para casa, vou chorar, que raiva, por que ele foi curado? Não, você é mesmo? Embora você solte um glória a Deus, a Ele toda a honra, e é verdade, tem que ser, você diz assim: muito obrigado, legal, vou fazer de novo. E aí você sai pensando: quem está doente aí? Eu quero orar, eu quero orar. É assim ou não é? Se não é assim com você, é comigo. Eu fico feliz, mas há um perigo nisso. Há o perigo de nós deixarmos que toda a glória de Deus venha para as nossas vidas. Nós temos que ser fiéis. Eu tenho que ser fiel, você tem que ser fiel. Não ter dois senhores, não ter dois amores, não procurar agradar ao ego. A razão de muitos pregadores, e com muito sucesso, gente que foi mas grandemente usada nas mãos de Deus, arrebatou multidões em suas pregações. A razão de alguns deles caírem é porque eles buscaram o holofote. E alguém pergunta: mas como é que pode? E depois se descobre um pecado da pessoa, que a pessoa durante uma ministração estava em pecado. Como pode? E a resposta está aqui: pode, porque Deus não tem desejo, não consegue negar a você que é sincero, negar a você uma bênção, algo para a sua vida, porque alguém que está ministrando não está em sintonia com ele. Isso é diferente de você já saber que tem um devasso. Aí vai lá para 1 Coríntios capítulo 5. Tem um irmão que é devasso e tudo, e você já sabe disso, e você diz assim: olha, não importa quem é que está aqui e tal, então chame o macumbeiro também, porque é Deus que vai fazer, você vai pedir a Deus e usa o macumbeiro. Mas se Deus quiser, Ele usa o macumbeiro e você vai ouvir uma palavra de Deus. É isso que eu estou dizendo. Porque se você conhece a pessoa, conhece um devasso, conhece um irmão devasso, a Bíblia diz que com esse nem mesmo à mesa você deve sentar para comer. 1 Coríntios capítulo 5, depois você olha lá. Agora não. Guarda aí. Terceira coisa, há um perigo de nós sermos usados e parecer que Deus está aprovando. E eu queria que você entendesse uma coisa aqui agora. Nós dizemos que há frutos, mas há frutos. Quais são os frutos? Crescimento do ministério. Olha lá, camaradas estão dizendo que ele está em pecado, mas a igreja está crescendo. O cara é próspero no trabalho. O cara, eu estou vendo que ele não é né? Como é que pode isso? E ele já foi promovido 2 vezes no trabalho. Na vida secular, na sua vida social, essas coisas não são frutos. Porque quem dá esse crescimento não é ele, não é ninguém, é Deus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 3. Eu vou ler para você algo interessantíssimo aqui, que você conhece, certamente conhece. 1 Coríntios 3, a partir do versículo 4. Pois quando alguém alega: eu sou de Paulo, e outro: eu sou de Apolo. Eu estava vendo aqui em Corinto uma discussão: Paulo é melhor? Não, é Apolo que é melhor.
Não, mas Paulo fez, não, mas Apolo fez aquilo. Então, o apóstolo vem e diz assim: quando alguém alega, eu sou de Paulo, está entre aspas, e o outro, eu sou de Apolo, não estás agindo absolutamente segundo os padrões dos homens. Isso é padrão de homem. Quem é, portanto, Apolo? E quem é Paulo? Servos por intermédio dos quais viestes a crer. Por intermédio dos quais viestes a crer. E isto conforme o ministério que o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, diz o apóstolo Paulo. Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. Agora olha o versículo 7. De forma que nem o que planta, nem o que rega, são de alguma importância. Mas unicamente Deus que realiza o crescimento. Meu amado e minha amada, se a horta é de Deus, o diabo não mete a mão. E ainda que um instrumento mal preparado esteja plantando alface, se a horta é de Deus, você pode ter certeza que vai dar um alface de tu. Alface. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, nós às vezes confundimos o fruto com os frutos. Quarta coisa, o perigo de nos conformarmos com erros e deficiência quando há alguma parte boa que desponta. É isso que o inimigo quer. Porque aí você começa a viver pela lei da compensação. Eu, quando dei o título dessa mensagem, usado ou aprovado, eu também fiquei em dúvida. A lei da compensação. Aí eu falei, não, mas não vou dar esse título, mas eu vou entrar nesse assunto, a lei da compensação. O que o diabo quer fazer conosco é que nós não sejamos como Deus quer, porque nós somos passíveis de erros. Todo mundo erra, todo mundo é humano, todo mundo é assim. E aí entra uma palavra mal utilizada, mal aplicada, no momento que ela é aplicada assim, ela é mal aplicada, fora de contexto, que é a graça. Mas a graça de Jesus nos basta. Nós não estamos na lei para a gente ficar acusando, olhando, apontando o dedo para você e para mim. Nós estamos na graça. Isso é por quê? Por causa da lei da compensação. E que lei de compensação é essa? É a lei do menor esforço. Que lei do menor esforço é esse, pastor? É a lei que eu não preciso fazer esforço nenhum, desde que alguma coisa na minha vida dê certo, o resto que eu fizer errado já é compensado pelo que eu fiz certo. Traduzindo, se eu dei alguma coisa, um resultado bom em alguma coisa que eu fiz no meu ministério, as coisas que eu errei, elas estão apagadas pelo que eu fiz de certo. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Uma coisa é uma coisa, e outra coisa é outra coisa. De jeito nenhum. Não tem essa lei, Senhor. O senhor precisa ser mais justo comigo. Vamos olhar aqui o relatório que o senhor tem aí, eu também tenho aqui, eu anotei tudinho. Acertei 97%. Te agradei 97%, melhor dizendo. O Senhor disse, não, eu não pedi isso, eu pedi que você andasse segundo a minha palavra. Segundo a minha palavra, é segundo a minha palavra, 100%. Não é você não ter nenhum erro, irmão, não é isso que eu estou pregando aqui, porque é impossível a nós. E Deus tanto sabe disso que deixou a graça. Ué, mas o senhor acabou de dizer da graça. Sim, para te perdoar quando você não merece. E isso, irmãos, está se tornando um negócio, está entrando dentro da igreja. Mas como é que pode? Alguém um dia comentou comigo e foi baseado nesse comentário, porque eu acho que Jesus também pregava assim, ele ouvia as coisas na rua, ele disse, olha, estou dizendo aí olho por olho, dente por dente, eu estou ouvindo falar, mas olha, eu te digo que não é assim não. E alguém comentou, e eu disse, opa, vai dar uma pregação isso aí, já até avisei para a pessoa, em cima disso deu uma pregação. Como é que pode? Uma pessoa vai lá, ele toca no Rock in Rio, e está lá, e tal. Do que a dia ele foi na igreja, ele tocou, houve um mover de Deus na igreja, porque o povo que estava lá não quis saber de quem estava tocando, ele fechou o olho e adorou, e Deus disse, não vou dar não, porque esse cara tocou no Rock in Rio. Não há hipótese, irmãos. Até porque seria injusto, um contra milhares. Que isso? Então como é que isso acontece? Deus não leva isso em conta? Leva.
tudo isso que eu falei, Ele não vai deixar de te abençoar, porque o instrumento foi aquele. Não, mas é um instrumento, sim, mas a mula também foi. Aí você diz, o que você quer ser? Você quer ser um profeta ou você quer ser mula? Porque se você for mula, você vai ser só usado. Mas a Bíblia não diz em momento nenhum que Deus aprovou a mula de Balaão. Mas Ele usou a mula porque Ele precisava falar, e naquele momento, a única forma que Ele tinha para falar com Balaão era a mula. E aí você pega vários contextos dentro da Bíblia, aí você pega um que ele diz assim, e Deus fez as coisas loucas para confundir as sábias. Fez as que não são para confundir as que são. É nesse momento que você não entende. E aí, irmãos, isso entra na nossa vida de uma tal maneira que começa a contaminar a nossa família. Meu esposo, ele não é muito assim com Deus, não. Ele não me trata bem nisso assim, mas em compensação, ele é um bom pai. Eu estou para entender qual é o esposo que é bom pai, quando ele falha um monte de quesitos com sua esposa e tudo. Eu estou para entender o que é isso. Que até agora o Espírito Santo não conseguiu me explicar. E eu acho que eu não vou conseguir entender. A minha esposa, ela não liga, não faz janta, não faz almoço, não liga para as crianças, mas em compensação, quando eu chamo, ela é espetacular. Não posso reclamar desse ponto. Ela é sincera. O meu esposo, ele não quer nada com Jesus, mas ele é tão bonzinho. Irmãos, sabe o que é isso? Deixa eu dizer, esposas cujos maridos não são crentes. Eu vou ajudar você. Você primeiro precisa ter coragem e ter fé que Deus vai te honrar. Primeira coisa, se você não tiver fé que Deus não vai te honrar, aí não vai dar para fazer nada. Mas uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Se as pessoas boas entrassem no céu, não precisava do sangue precioso de Jesus. Ninguém entra no céu se não for o sangue de Jesus. Por quê? Porque isso é a lei da compensação. Eu não vou fazer isso com meu filho, porque meu filho faz isso, mas em compensação ele estuda muito. Não me dá trabalho na escola. E aquilo te compensa. E isso entra dentro da igreja. Olha, aqui acontece isso, mas em compensação, é uma igreja muito boa, o pessoal é bom, tem cantina todo domingo, tem retiro 2 vezes por ano, os irmãos fazem churrasco, celebram até a derrota do Brasil. É uma igreja boa. Mas isso não é igreja, porque a igreja é corpo de Cristo, e corpo é noiva de Cristo. Nós não estamos cumprindo o papel. Em João 15:16, tem um versículo que muita gente não presta atenção da forma que ele está escrito. E ele diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Agora ele vai dizer a razão: para que vades e deis frutos, né? É fruto. Esse é diferente do outro. Esse é você que vai dar. Os frutos, como eu li em 1 Coríntios capítulo 3, quem dá esse fruto, e se tem aqui um devasso, alguma coisa que veio e você não sabia, e pregou, e a igreja foi toda contagiada e recebeu o Espírito Santo. Como é que pode isso, pastor? Me explica. Você nunca mais vai ter dúvida, já está explicado hoje. É porque você veio e disse: eu tenho sede, eu tenho a palavra. Veio uma pessoa lá dos Estados Unidos, veio da África, que você não conhece. Como é que faz, irmão? E vamos dizer que se a pessoa sai de carreirinha pregando em 200 igrejas, uma por dia, 200 igrejas vão ser amaldiçoadas. E um povo lá clamando, um povo lá sedento. Então, os frutos quem dá é Deus. Vocês não leram isso comigo em 1 Coríntios? É o crescimento.
porque a obra é dele, a despeito. Deixa esse comigo que eu vou acertar a conta. Quando? Lá no dia que eu vou chegar lá, eu vou bater com ele de frente e nós vamos bater um papo. Agora não é hora de conversar com ele. Por quê? Porque eu tenho pressa que o meu evangelho seja propagado. Mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides ao Pai, Ele vos conceda. O que é fruto? Fruto é resultado. Fruto é resultado. Muitos não entendem aquele versículo, mas o fruto do Espírito é amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. O que é o fruto? É o resultado. O resultado do Espírito na sua vida, controlando tudo, é que você terá amor, você terá mansidão, você terá domínio próprio, você terá isso, você terá... Isso é o fruto. Por que essa pessoa ali é tão mal educada? Fruto das amizades que ele anda. Resultado das amizades que ele tem. Então, esse fruto aqui, você entenda como resultado, a consequência. Está entendido? E os frutos é o que vai acontecer através daquilo que vai acontecer. Então, o que você está fazendo. Então, o fruto é na sua vida. E se eu sou transformado, eu tenho que mostrar um fruto disso. Como pode ser eu ser transformado e minha boca ser uma boca de palavrão? Fruto. Resultado. Mas eu posso estar falando palavrão? Não deveria. Mas eu posso, e um dia dar uma palavra e pessoas desesperadas, Deus disse, não tinha ninguém para usar, usei a mula. Você é mula, amado. Você está pensando que você é Josué, que você é João Batista, e o seu nome é mula. Que eu nem sei o nome dessa mula. Tem mula que tem nome, né? Diamante, leveza. E essa nem nome tinha. Não tem animais que tem nome? Tesouro. Bota o nome que ele quer, né? Tem gente que bota o nome de gente em animal. Sim, com ele lá. Mas essa mula aqui nem nome tinha. Então, às vezes, amados, quantos estão entendendo essa palavra? Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo? Fala para mim, eu estou entendendo. Mas fala bem alto para sair na gravação. Que bom que os irmãos são sinceros. Mas irmãos, às vezes eu penso que eu estou sendo João Batista, Elias, Josué, um profeta do Novo Testamento. Eu estou sendo mula. Só isso. Deus olhou, não tinha ninguém para usar, eu vou usar essa mula mesmo. E o pior é que a mula não entende que é mula. Quando Jesus foi entrar em Jerusalém, próximo à sua morte, ele falou assim, vai lá e ali fora tem um jumentinho. Vai lá, pega jumentinho. Nunca ninguém usou esse jumentinho, ninguém sentou nele. Vai lá. Pega ele. Se alguém disser, o que você está pegando aqui? Você não, o mestre precisa dele. E foram lá e perguntaram, o que você está pegando? O mestre precisa dele. Levou. Aí, prepararam o jumentinho para Jesus entrar. Botaram uma roupa, uma coisa assim. Não tinha cela, né, naquela época, em cima do jumentinho. Botaram as coisas no chão e tal. E vamos lá, vamos entrar. E Jesus subiu no jumentinho. E quando o jumentinho entrou na cidade, todo mundo, aê! Aê! E o jumentinho deve ter começado a pensar, caraca, eu sou muito importante mesmo. Primeiro que o mestre mandou me chamar. E lá vai o jumentinho. Quando ele descobriu que não era com ele, quando o povo começou a falar assim, Hosana, aquele que vem em nome do... Ele falou, não sou eu. É o que está sentado em cima de mim. Ele era só instrumento. O aprovado estava em cima dele. Quantos entenderam isso, irmão? Então, meu amado, 2 conselhos. O primeiro conselho é às pessoas que se dizem crentes em Jesus e transformados pelo sangue de Jesus. Cuidado, não vai passar em branco. Essa conversa todos terão que ter com Jesus, face a face.
É melhor você se santificar do que chegar lá e tomar conhecimento que precisava ter se santificado. Santifique-se. E se não precisar, pastor? Você entra santificado. Mas eu acho que vai precisar. Então o primeiro conselho é para você que quer ser usado. Seja usado, aprovado. Mas não seja só usado. Seja um instrumento digno da glória de Deus. Seja um instrumento que quando você falar, como foi dito aqui hoje, a glória de Deus seja manifesta na sua vida. A glória de Deus seja vista na sua vida. Então eles não vão ver você, vão ver a glória de Deus. Seja esse instrumento. Essa é a palavra que eu te dou. Como é que faz isso, pastor? Fica aqui um tempo que você vai saber. Vai lendo a Bíblia. Olha ali. Você quer que eu acredite em você, meu irmão, que você é um instrumento de Deus segundo a vontade dele, se você não tem o hábito de ler a Bíblia, estudar a Bíblia? Vou fechar o olho aqui. E vou olhar por aqui. Irmão, não brinque comigo. Mas eu amo o Pai e não dê nada dele. Não se dê. Bom, que se você não ler, agora que você não vai falar, porque você não tem nada para falar. Mas mesmo assim Deus pode te usar. Pastor, graças a Deus, era isso que eu queria ouvir. Mas você não é aprovado. Você é mula. Você é pedra. A Bíblia diz que se não tiver quem clame, as pedras vão clamar. O que é pedra? Aprovado? É? Não. Deus usa o que Ele quer, como lhe aprouver, do jeitinho que Ele quiser. Então o primeiro conselho é para você. Não brinque com as coisas de Deus. Você pode estar fazendo um sucesso, ganhando dinheiro até. Tem muita gente aí fora ganhando dinheiro. Porque cada lugar que ele vai, ele arrebata multidões. Ele impõe as mãos, pessoas são curadas. Mas estão podres por dentro, são sepulcros caiados de branco. Primeira palavra. Não se baseie nesses. Se baseie naqueles que estão buscando e são sinceros. E se um desses que você se baseava e estava crente que era perfeito, cair, vira a página e pega outra e vai, porque você tem que imitar aquele que imita Cristo. Mas nenhum deles pode abalar a sua fidelidade a Deus. Nenhum. Segundo conselho. Então o primeiro é para você que quer ser usado. Segundo conselho. Você que foi alvo de uma ministração, ou quer ser, ou estar num lugar, para de avaliar quem está fazendo. Porque se você for sincero diante de Deus, você pode atrapalhar aquilo que Deus quer para você. Porque você, em vez de receber, você ficou, mas será que pode? Será que não é? Ele é americano ou é português? Não é americano, eu gosto de americano. Não, ele é colombiano. O colombiano tem. E o argentino veio, eu soube que... Não, agora vem da Alemanha, vem do... Quando nós nos preocupamos de onde vem ali, você tem que ver, vem do céu. E tem uma palavra que eu fecho com ela, que o apóstolo Paulo está dentro desse contexto. Quando você for comer alguma coisa, não fica perguntando de onde vem. Dê graças a Deus e coma. Porque você vai perguntar de onde vem, para dizer, veio dali do terreiro de Macumba, e agora? Você não vai comer. Mas se você não sabe que veio do... Se você sabe que veio, ele diz, não coma. Mas se você não sabe, você vai ser abençoado, sim, Senhor. O princípio é o mesmo princípio do que eu preguei agora de manhã. Moral da história toda, venha com sinceridade diante de Deus. Oh, Senhor, fala. Aí você vai ser um bom aluno do esforço, independente de quem seja o professor. Venha para o culto assim, oh, Senhor, eu quero tudo, quero comer, quero beber, quero comer a sobremesa, tudo. Aí você chega aqui e dá de cara que não é o pregador, que você se afeiçoa mais a ele. Transporta para o negócio do Paulo.
essa galinha veio da macumba, não quero, não vai receber. Mas se você não vê isso, ô Senhor, fala comigo, Senhor, eu estou aqui agora, eu quero tudo. Independente de quem esteja ministrando, você vai receber. Quantos entenderam isso? Essa é a palavra da Igreja Shalom, é a palavra que eu sigo, é a palavra que eu aprendi, e ela está baseada na Bíblia. Eu mostrei a vocês por versículo. Procura apresentar-te a Deus aprovado e não usado, como obreiro de que não tem de que se envergonhar. Sim, porque aquele que está fazendo besteira, ele é envergonhado. Hoje ou amanhã ele vai se envergonhar. Mas que usa corretamente, apropriadamente a palavra de Deus. Amém? Por isso eu quero fazer uma oração agora, para que você receba essa palavra. Independente de você ter gostado. Pastor, foi muito duro hoje. Esquece isso, amado. Fala assim, Senhor, se foi desse jeito que o Senhor mandou, amém. Recebe agora. Pai, em nome de Jesus. O diabo não tem...